perguntar, quem é a Thalita? Falar da gente mesmo é complicado, né? Sim. Mas eu hoje tenho 37 anos e eu acredito que eu sou um resultado de uma mãe que ora, um pai que sempre cuidou de pessoas, de igreja, e eu sou, acho que, a fusão dos dois. Meu pai ama muito pessoas, minha mãe ora bastante. E eu acredito que, claro que eu não herdei o tempo de oração da minha mãe, mas eu acredito que as duas coisas se fundiram para amar pessoas, estar com pessoas, falar demais, porque meu pai fala muito bem. Então eu acho que a Thalita é a fusão dos dois, do Hermes Feitosa e da Raquel Taborda. Ai, que lindo. E hoje você já é mãe? Sou mãe. Tenho um menininho de 8 anos. Vai fazer 9 agora, dia 27 de julho. E você acha que você consegue transmitir toda essa fé, tudo isso que eles passaram pra você, você transmite? Qual que é o nome do seu filho? Hermes Neto. Hermes. Nome do vô dele. Que Hermes lindo. Neto. Que Ele lindo. é maravilhoso. Eu consigo. Eu acredito que sim, porque a gente vê nos detalhes. A gente vai criando o filho e acha que talvez aquela sementinha não vai crescendo, mas uma dor de cabeça, ou se a gente tá mal, preocupado, ansioso, ele fala, mãe, quer que eu ore por você? Ele ora, ele pede pra Deus curar, ele pede pra Deus transformar, pra Deus proteger. Então, assim, a gente vê que aquela sementinha que a gente tá cultivando em casa e acha que talvez não dê resultados, tá sendo cultivado no coração dele. Ele dá respostas a isso. A igreja é lugar de criança. Com certeza. Correr ali durante o culto, as crianças brincando. O que eu falei com meu pai ontem. A criança, por mais que tá brincando, que nem você falou, correndo, a gente acha que não tá ligado, mas o subconsciente tá captando tudo aquilo que tá falando. Palavra de Deus, os louvores, tudo que tá acontecendo, o subconsciente tá captando. Então, muitas mães, hoje em dia, tá, e coloca celular. Na hora do culto, coloca o celular, a criança fica jogando o culto inteiro, assistindo o vídeo no culto inteiro, mas depois, futuramente, reclama. Por quê? Porque a sementinha que tava lá no subconsciente não implantou. Nós somos de uma geração em que nós tínhamos que prestar atenção no culto. E hoje estamos firmes, por quê? Porque um dia essa semente veio no nosso subconsciente, nós crescemos com a graça, com o conhecimento e permanecemos. Então, criança, sim, tem que participar do culto. Total. E tem alguns pastores que eles gostam de separar as crianças ali, não deixar as crianças no culto, justamente para não atrapalhar, fazem até indicadores ali durante a reunião, olha, se a sua criança chorar, já senta na beirada para tirar a criança daqui. O que você acha disso hoje? Eu acho que hoje, eu não posso generalizar, mas eu acho que a igreja está investindo muito em crianças. E eu acredito que existem linguagens para ensinar a Bíblia para criança, né? Porque por mais que eu falei que eu vim de uma geração em que presta atenção no culto, mas hoje tem muitas tecnologias, muitas tias que se preparam para ensinar melhor os nossos filhos. O que eu sou contra? Levar a criança, tirar a criança do ambiente de culto adulto para levar para brincar. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, você leva ela para uma brincadeira lúdica de Bíblia. Daí tudo bem. Tudo que seja em torno de Deus, em torno de Bíblia, sou super a favor. Porque ela aprende muito mais e mais gostoso. Mas, assim, tirar a criança para fazer um playground fora da igreja, daí eu já não acho legal. E criança nunca atrapalha culto. Perfeito. Criança nunca atrapalha culto. E assim como o seu filho, né, cresceu ali com esse exemplo cristão dentro de casa, você também veio de um berço cristão? Vim de um berço cristão. Meu pai e minha mãe, eu já nasci num berço cristão. Meu pai se converteu, ele já era adulto, eu não lembro a idade que ele tinha, mas ele já era um adulto, e minha mãe tinha 6 aninhos de idade quando ela foi para a igreja. Mas eu nasci num lar cristão. Ai, que bacana. E você acha que isso influencia para a vida da pessoa, você ter ali Jesus Cristo desde pequenininha, você escutar a palavra desde pequena? Influencia, sim. Eu acredito que influencia muito, tanto para o bem quanto para o mal. Se a gente não souber equilibrar o ensino, ou como Deus é trazido para dentro de casa, o nosso filho ou ele cresce com ódio da igreja, com raiva, ou ele cresce amando. Graças a Deus, nós temos sim muitos traumas de missões, porque nós já moramos em vários lugares, viajamos muito, mudamos muito, mas não é um trauma que afasta Deus do nosso coração. É um trauma de tipo, nós sofremos, passamos perrengue, mas não é algo que fala, eu não quero saber de igreja, não gosto de crente. Então, assim, existem 2 extremos. E eu acredito que pro meu filho a gente tá passando esse amor, esse gostoso que é estar na casa de Deus, gostoso que é saber sobre Deus. Eu acredito isso. E meu lar foi assim.
Até porque a gente presencia muito, né? As famílias que... o meu filho não segue... famílias que... crianças que vêm de berço ali e os filhos não seguem. Você acha que foi essa falta de sabedoria dos pais, então, ali usou a sabedoria, a palavra de forma errada? Eu acredito que é falta de maturidade, talvez. Às vezes não é culpa proposital do pai e da mãe. Talvez tentando acertar, errou. Sim. Exigiu demais, cobrou demais coisas que talvez hoje a gente sabe que não tá na Bíblia, não é bem assim, não é dessa forma. Então, assim, acredito que talvez tentando acertar, alguns erram. E daí a gente vê filhos, até filhos de pastores, de líderes, que a gente considera bastante, que hoje em dia dão mau exemplo até pro próprio pai, pra própria mãe, e não querem saber de igreja, pegaram assim uma aversão, né? E o que seria? Seriam as doutrinas que não estão na Bíblia? O que seria isso? Eu acredito que o peso mesmo, o peso da doutrina. Porque assim, você cobrar demais algo que depois você vê que não era tudo aquilo. Por exemplo, né? Claro que não é toda a família, mas a gente veio de uma geração onde eu fui ter televisão, eu tinha acho que 12 anos de idade. Porque era pecado ter TV em casa. Mas meu pai veio de uma geração em que era pecado ter rádio em casa. Você entendeu? Então, assim, olha o quanto limitava uma criança, que daí os amiguinhos tinham TV. Os amiguinhos podiam jogar bola. Os amiguinhos podiam jogar vôlei, podiam usar shorts. Eu, graças a Deus, sempre fui pra escola de calça e tal. Mas, assim, eu conheço pessoas que não podiam ir de calça pra escola. Passavam vergonha, bullying. Então, assim, aquilo cria aversão. Então, assim, eu acredito que mais na doutrina. É pecado, é pecado, é pecado. Eu sempre fui a favor, Thay, de ensinar o porquê do não, sabe? Mas a Bíblia é contra. Mas por quê? Porque Deus ensinou que se fizer isso, acontece isso. Agora eu entendi. Sim. Agora eu aceito. Mas só o não, sem você saber por quê, eu sempre fui contra. E até para ter esse entendimento, a criança, quando é muito pequena, não entende. Não entende. Não adianta a gente chegar e explicar e querer impor para ela que, olha, você precisa fazer isso porque é assim. Para ela ainda vai ser... ela não vai ter esse entendimento, né? Não tem. E você acha que hoje, por exemplo, você falou sobre a calça, né? O que você acha? Hoje a gente pode usar calça na igreja? Certeza. Deve usar calça? Não, deve não. Eu só acho que pode. Né? Mas eu sou da seguinte opinião. O meu pai tem uma frase que ele fala assim: na terra de sapo, de croque com ele. Se eu sou da assembleia e na assembleia eu devo ir no culto de saia, então eu vou de saia. Eu não preciso ser a ovelha rebelde da assembleia. Se eu quero ir para a igreja de calça, então eu vou para Batista, então eu vou para Quadrangular, então eu vou para Alcance, né? Não tem problema. Então eu troco de ambiente que vai ter o mesmo Deus, a mesma adoração, o mesmo tipo de culto, a mesma liturgia, só que o modo de se vestir é diferente. Sim. Então, assim, eu acho que pode, mas talvez não deva em alguns lugares. Por quê? Por causa do costume mesmo. E respeito, sabe? né? O costume. Não passar por cima da doutrina de nenhuma igreja ali, que é super importante, né? Eu acho que mais do que falar sobre o lado espiritual, também é um lado de princípios, né? Você ter isso, que você está em um lugar, você precisa respeitar aquele lugar, ter aquela obediência, né? A obediência está na Bíblia, né? Isso. Então, a gente tem que ter. Obedecer é melhor que sacrificar. Muitas vezes a gente acha que não está pecando, mas a desobediência está levando a gente pro inferno, talvez, né? Por quê? Porque a gente está indo contra o que a igreja está acostumada. Tem coisas que demoram anos para mudar. É isso anos. Mesmo. Não é da noite pro dia. E eu não preciso eu sozinha, Thalita, mudar uma Assembleia de Deus. Não preciso. Tem muitas denominações com o mesmo Deus, como eu falei, com a mesma cruz, acreditando em tudo que a Assembleia acredita, que eu posso estar lá. E Thalita, me conta um pouco qual que foi a sua experiência mais marcante, assim, com Deus? Com Deus, eu acredito que foi eu estar grávida, sabe? Eu engravidar do meu filho, assim. Porque eu casei... E eu já sempre soube que eu queria ser mãe. Sempre. Mas, assim, eu casei e daí passou um mês e pouco ali. Eu falei, não vou tomar mais remédio e seja o que Deus quiser e tal, e tudo bem. Mas passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos e nada. Nada, não vinha nada. E sempre tinha uns alarmes falsos, mas era aquela coisa assim. E meu irmão já era casado, casou também, e com a minha cunhada. E eles, coitados, esperavam um pouco ali, porque todos eles estavam ansiosos para eu engravidar. Então, minha cunhada até falava, não vou parar de tomar remédio, porque se eu engravidar antes, vai ficar chato, sabe? Sim. Eles queriam ver eu. Então, assim, a gente foi segurando. E daí, eu lembro que eu tava numa noite, assim, até a sogra do meu irmão, ela já é falecida,
ela passou lá em casa, orou e falou assim, olha, Deus falou pra mim que tem uma bênção chegando pra você, mas você tem que ficar calma. Você é muito ansiosa. E eu sou ansiosa, eu sou muito elétrica. Eu tenho, assim, uma ansiedade. E eu acreditei naquela palavra, né? E daí eu fui no médico, mas falei assim, doutor, eu não... O que eu faço mais, né? Eu sei que eu vou ter filhos, mas eu tenho um problema. Não tinha problema. Nada. Aí eu lembro que o médico falou assim, se distrai a mente. Se é ansiedade, distraia. Aí o doutor falou assim pra mim, joga um videogame ou compra um cachorro, que você vai distrair a mente. Aí eu lembro até hoje, eu tava no Facebook e eu sou um tipo de pessoa que acredito que Deus fala com você de todas as formas. De todas as formas. Na TV, no YouTube, no TikTok, na flor, no vento, Deus fala com você. E eu olhei assim, eu tava trabalhando na igreja, eu olhei no Facebook e eu vi um pastor falando assim, minha cachorrinha deu cria, estamos vendendo. Nossa, eu me apaixonei. Me apaixonei por aquela cachorrinha e eu comprei ela. Quando eu comprei ela, eu comecei a cuidar tanto dela, assim, que eu esqueci de mim, assim, sabe? Cuidando dela. Ela fez 1 mês e eu engravidei. Olha só. E aquela gravidez, assim, foi pra mim uma experiência com Deus, porque daí eu me lembrei de que Deus já tinha prometido. Mas tem coisas que a gente tem que fazer, que é o ser humano, que é o quê? Calma, relaxa, fique tranquila, tá tudo certo. Então eu acredito que essa experiência de estar grávida, de a alegria chegar tão forte para nós, foi a melhor experiência que eu tive até agora de resposta de Deus. E você acha que nós cristãos, a gente espera pela promessa, a gente está muito ansioso pela promessa e não tem esse tempo, essa paciência de esperar? Você sente isso hoje em dia? Eu acredito porque eu sou assim. Eu sou assim, eu quero para ontem, eu quero que Deus fale para já, eu quero que Deus fale para agora. Mas eu sei que não é assim que funciona. De certa forma é o mal do século, né? É a ansiedade. É a ansiedade. E você acha que as pessoas estão se frustrando com Deus por causa dessa impaciência que elas têm? Por causa do tempo de espera. Olha eu acredito. Só. Porque a gente não consegue esperar. Porque assim, eu acredito que Deus, ele não faz de propósito. Assim, eu vou dar o que a Thay tá precisando, mas só daqui 10 dias. Por quê? Porque eu quero. Não é porque eu quero. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus está nos preparando para receber aquilo. De alguma forma, ele quer nos ensinar algo, sempre. Não é porque ele quer e acabou. Não, eu acredito que sempre tem um porquê. E a gente não espera esse processo. A gente não aprende no processo, não entende o porquê do processo. Ou a gente também não se prepara para aquele processo. E quer pra ontem, quer pra hoje, e não consegue esperar, e daí reclama, daí chora. Aí coloca o carro na frente dos bois. Sim. E daí volta atrás, aí Deus tá falando, meu Deus, calma, querida. Eu vejo por mim, nossa, quantas vezes eu fiz propósito e eu colocava assim, eu exigia que eu precisava daquilo e ia fazer propósito, eu quero, Deus me dava. Falava, então você quer tanto? Minha filha, você quer tanto? Toma, né? Tá aqui. E depois? E depois eu não sabia lidar, eu não tinha sabedoria e perdia. E aí eu ficava triste, eu ficava decepcionada. Então, hoje eu vejo que quando Deus não nos dá a nossa promessa, quando a gente pede, é porque a gente ainda não tem sabedoria. E aí eu consegui esperar, sabe? Esperar em Deus, assim, esperar e viver o processo e ser feliz no processo. E acreditando. Eu durmo, nossa, eu deito e durmo. Pode ter acontecendo qualquer coisa na minha vida, mas eu posso. Eu deito e durmo porque eu penso, Deus, amanhã ele deu, Deus vai resolver. Eu conheço. Eu confio, eu tenho essa confiança em Deus, mas mesmo assim, parece que o meu organismo fala assim, mas calma, será que vai dar certo? Mas calma aí, vamos acelerar, vamos pensar mais um pouco, vamos analisar. É assim a minha mente. Tanto que nesse momento que eu estou agora, até comentei com meu irmão que eu falei, vou ter que procurar um psicólogo para ele me dar um remédio, uma coisa, porque eu tô muito assim, muito acelerada. Mas eu tenho essa confiança em Deus, só que parece que meu cérebro fala assim, calma não, vamos lá, vamos acelerar. Sabe, eu não tem como te explicar essa ansiedade que dá na gente, que tira o sono, que daí dorme mal, descansa mal, e daí tudo você faz mais ou menos, porque daí você não descansa, né?